E eu começo aqui lembrando, né, dando as boas-vindas às Madalenas e Madalenos. Só primeira apresentação aqui já tem muito para falar. Por quê? Porque Madalena, quando eu falo Madalenas e Madalenos, eu estou me referindo ao caminho espiritual que todos nós vamos fazer, que Maria Madalena, como essa personalidade, que viveu todos esses processos interiores, esses processos internos e externos que a gente vai ver aqui, para sair das limitações dessa mente, que em algum momento se acreditou estar separado desse todo, desse uno, e se reuniu. Então, a partir não dos ensinamentos só do que ela escutou e que ela acreditou, mas do que ela viveu em si própria. Então, é aqui que a gente, né, entra nesse lugar onde a gente vai se viver, né, através, né, dessa chama. E hoje a gente traz essa força de Madalena para nos inspirar a fazer, para viver essa chama. E uma coisa importantíssima que a gente vai estimular aqui é trazer esse outro olhar, essa outra escuta, né? Dentro do Evangelho de Maria Madalena, que eu venho estudando muito tempo, ele fala em algum momento do olho com letra maiúscula e do ouvido com letra maiúscula, que quer dizer o quê? É esse outro olhar, né? Saídas que a gente vai ver um pouquinho também dentro do Evangelho de Maria Madalena, né, desse sonho, do sonho primordial. O que é o sonho primordial e o que são os sonhos que a gente vive? Então, o que tudo isso está ligado com, né, a libertação interna desse patriarcado interior? Como que a gente vai reconhecer tudo isso e unir todas essas linguagens, que essas linguagens elas vão estar de diversas maneiras em várias culturas. Então, porque isso é a própria origem, a própria essência do que a gente está fazendo aqui, né? Aí volta, né? Por que a gente está aqui nessa terra vivendo tudo isso, vivendo tantos esses conflitos externos, esses conflitos internos, né? E aí, por que a gente vai fazer isso? Porque a gente vai estimular esse outro olhar, para a gente olhar além da visão limitada da pessoalidade, da sociedade. Então, a gente vai indo mais nessa profundidade do sentido de tudo isso. E escutando e olhando com outros olhos e outros ouvidos. E aí, eu sempre vou iniciar esse trabalho, né, falando um pouquinho dessa conexão que a gente tem, porque quando a gente traz o tema Maria Madalena, a gente vai necessariamente remeter ao que a gente tem do cristianismo, da religião católica, né, de Jesus, de Maria Madalena, todos essa... Só que quando a gente fala, o que eu vou estimular aqui muito, é a gente olhar para um outro olhar novo, né? Um outro olhar, inclusive, para tudo isso, quando a gente teve tantos registros sobre isso, né? Eu visito praticamente sempre muitas e muitas igrejas católicas, que são belíssimas, e tentando decifrar o que está por detrás, além do que foi falado, porque o que foi falado realmente foi muito reduzido. E hoje a gente tem essa capacidade de ver e saber que isso foi muito reduzido. E o fato da gente abrir esse outro olhar e essa outra escuta, a gente consegue ver coisas que a gente não conseguia ver antes, que isso que é o mais interessante. Então, eu vou trazer pequenos trechos, eu sempre trago grandes trechos de vários livros e comento esses livros. Agora, nesse curso, eu quero fazer um pouquinho diferente, eu quero trazer pequenos trechos para a gente conseguir... deixa eu tirar o compartilhamento aqui. E eu quero trazer pequenos trechos para a gente conseguir ir um pouquinho mais além só dos livros, não vou delongar tanto em leituras, né, como normalmente eu faço, mas trazendo essa aproximação com as nossas histórias. Então, eu vou trazer histórias de pessoas, minhas histórias de amigos, histórias que estão acontecendo a todo momento, observar o que acontece na sociedade e a gente ir nessas profundezas para a gente conseguir entender tudo isso. Então, eu começo aqui trazendo um pequeno trecho de um dos livros que eu sempre falo, que ele vai falar sobre esse fogo feminino. O que é esse fogo feminino? E quando a gente
olha para o que é feminino e masculino, primeiro de tudo a gente tem uma referência muito do gênero, né, sexual, né, o sexo feminino, o sexo masculino. E quando ele fala dentro desses livros dos registros acásticos, que daqui a pouco eu vou explicar o que são isso, o que é registro acástico, ele vai falar dessa profundidade que vai muito além desse olhar do gênero. Ele vai para a energia feminina, da energia masculina, quais são as características e as virtudes disso, né? Porque ambos têm virtudes fortíssimas e poderosíssimas, que, na verdade, são as mesmas, elas são unidas, só que a nossa experiência terrena, né? Nossa experiência como alma, como nesse caminho espiritual de se dissolver de novo no espírito, a gente tem essa ideia de separação. E aí a gente vai delongar muito sobre isso, a gente vai caminhar bastante nessa linguagem aí. Então, eu vou começar a contar esse trechinho onde ele fala sobre esse fogo feminino, e dentro dessa reunião, o que estava acontecendo lá? Jesus, ele estava, eu vou contar as histórias, né, mas depois vocês vão, né, tenta observar um pouco a força que traz dentro dessas mensagens, porque aí, o que aconteceu comigo quando eu escutei essas primeiras mensagens? A sensação ufa, primeiro foi um alívio, assim, uma conexão tão grande com a mensagem, porque eu falei, eu sabia que existia algo tão profundo dentro de todas as histórias. Quando a gente fala do tema de Jesus, quando a gente fala do tema de Maria Madalena, sabia que existia uma coisa muito poderosa que infelizmente eu não tinha acesso dentro do convencional acesso à religião católica. E aí, através desses registros acásticos, o que são esses registros acásticos? É a memória que está impressa na força vital do universo, da Terra. Então, tudo que se passou na Terra, ainda ela está vibrando, ela continua vibrando, e ela está nessa força essencial. Então, a gente como seres vivos aqui, a gente não só inspira oxigênio, mas a gente inspira energia vital, e essa energia vital que faz a gente viver, ela também é a Terra, ela também está envolvendo a própria Terra, e essa força, ela continua vibrando, então tudo, como que se faz esse acesso, né? Como que se faz esse acesso? Precisa acreditar nisso, como que se faz esse acesso? Existem técnicas que são como viagens astrais, que são viagens fora do corpo, para se acessar isso. Esses autores, né, esses autores principalmente, que eu gosto muito, Daniel Merroaz, e a questão eu falando aqui parece até meio estranho, você não precisa acreditar em absolutamente nada do que eu falo, tá? Mas o que eu convido é só ouvir essas pequenas mensagens e ver se isso faz sentido para você, porque é esse que vai fazer essa chama se acender. Se essa chaminha, quando você escuta isso, fala, ai, ufa, né? Ou se você vai sentir essa chama acendendo novamente ou não. Eu acho que isso é o que eu queria falar sobre os registros acásticos, só para a gente entender. Uma coisa importante sobre isso, que eu venho também conversando muito sobre isso com uma pessoa que é músico, e aí ele fala o seguinte, que a nota musical, ela continua, ela vai vibrar, por mais que ela não mais é audível, mas uma nota que você faz uma vez, ela vai vibrar para ad eternum, ela vai vibrar para toda a eternidade. E é assim que também acontece com essa força das mensagens, do que a gente fala, do que a gente pensa, essas vibrações, elas vão estar ad eternum vibrando e, nessa força. E aí, o que acontece? Quando a gente tem algumas técnicas que são ancestrais, são muito antes, né? Não é que alguém descobriu essas técnicas, isso são acessos frequenciais, quando a gente acessa uma frequência. Então, isso é assim que é possível se trazer essas informações. Mas a questão não é só em acreditar ou não sobre essa informação, mas é sentir, né? E aí que eu convido vocês agora a gente fazer essa pequena leitura aqui que eu vou trazer, para a gente começar.
Então, esse livro aqui, ó, Caminho dos Essênios, tá? Que é um livro que eu trago sempre alguns trechos que eu acho bem importante. E aí, o que estava acontecendo nesse momento? Jesus, ele estava com alguns discípulos, mais ou menos uns 10 discípulos, e ele estava indo para a casa de Maria Madalena e Magdala. E aí, o que acontece? Quando ele chega lá, né, ela recebe eles, né, super emocionante o encontro, ela recebe todos eles, eles entram na casa dela e ele começa a falar sobre a beleza daquela casa, né, a beleza das plantas penduradas pela casa, né, o cheiro das ervas secas. Ela passa, né, alguns figos secos num jarro de água para eles tomarem. E aí ele começa a falar sobre a importância, né, desse fogo feminino, que aí ele vai falar. Só que aí o que acontece quando ele fala sobre o fogo feminino? A primeira pessoa que não entende nada e pergunta, mas fala, mestre, não entendi, o que é? Como o fogo pode ser feminino? Se desde toda a eternidade os homens que sempre foram os profetas, os padres, os sacerdotes, né? Então, é a própria Esther, né? Que é a mulher mais velha da turma, que faz essa pergunta. Então, é curioso, né? Porque ela própria ali, ela não acredita, né? Que aquele fogo, como o fogo pode ser feminino? E aí que ele vai explicar o que é esse fogo, né? Quais são as forças, né, que estão dentro desse fogo feminino, fogo masculino. Aí ele fala o seguinte: desde a aurora dos tempos, a consciência dos amos engendra a dos escravos, e a dos escravos chama e renova a dos amos. Em inúmeras gerações, a consciência do homem abafa a da mulher, que adora e alimenta a do homem. Haverá lugar para mim no meio de tudo isso? Em mim, o amo e o servidor se confundem. Ora, meu olhar é de homem, ora é mulher. O espírito não é nem masculino nem feminino, e meu pai é ao mesmo tempo minha mãe desde toda a eternidade. Às vezes, minha mãe abre os braços e oferece. Às vezes, meu pai abre a boca e sopra. Logo, minha mãe abrirá os braços, e é para que sua oferenda seja mais plenamente acolhida que hoje vos falo e alimento os germes. Agora, vamos olhar cada parte dessa fala aqui que Jesus colocou dentro desse contexto aqui. Então, ele está falando que existe um engendramento, né, uma recriação, um motor que faz acontecer essa, né, entre os escravos e os ambos, né? Essa consciência, ela tá girando. E aí, quando ele fala, né, da consciência do homem que abafa da mulher e que, por sua vez, adora e alimenta a do homem. É muito interessante a gente observar isso, né? Quando ele fala isso, e a gente, ao primeiro momento, você fala, não, mas a mulher não, né? Eu não gosto disso, eu não gosto desse abafamento, ninguém gosta, né? Nenhuma mulher vai gostar. Mas, ao mesmo tempo, existe esse motor que ele está se referindo aqui, que é dessa separatividade, dessa onde o homem continua abafando essa. E aí, aqui, quando a gente fala homem, tá, gente? A gente não vai falar como gênero, a gente vai falar como força, tá? Então, quando a gente olhar para essa força interna, né? Essa força do que é esse homem e do que é essa mulher, que também a gente tem muita confusão sobre o que são esses conceitos, né? Quando a gente fala desses conceitos, a gente pode falar isso como arquétipos, né? Então, o arquétipo da mulher, o arquétipo do homem. E conforme a nossa sociedade foi se criando dessa maneira, a gente foi tendo uma ideia do que é isso. Mas muitas vezes o que a gente tem é uma caricatura do que é isso, e não a verdade, né? Então a gente teve um exemplo muito claro agora essa semana, onde os meninos se vangloriaram tão fortemente de se masturbar na frente de um grupo de equipe de vôlei de meninas. Então, como aquilo fosse um sinal de heroísmo, de força, de poder, de desbravar, enfim, né? Olha que caricatura que a gente tem como o masculino, né? É uma caricatura, né? E também a gente tem essa caricatura como a mulher, né? E quando a gente vê
essa roda que ele está falando aqui, essa roda, esse engendramento, né, que é essa recriação disso, ele está acontecendo. Eu vou dar um exemplo muito forte daqui a pouco sobre esse alimenta essa consciência que abafa. E aí, quando ele fala, olha que lindo, né, essa parte assim, quando em mim o amo e o servidor se confundem. Ora, o meu olhar é de homem, ora é de mulher. Ora, o espírito não é nem masculino nem feminino, e meu pai, ao mesmo tempo, minha mãe, desde toda a eternidade. Então, olha que lindo, para mim isso quando eu li essa frase pela primeira vez, né, vindo dessa força de Jesus, para mim, isso é o que tocou meu coração profundamente para falar, isso sim é verdadeiro, né? E todos os dogmas que eu via das igrejas, né? Igreja, não pode isso, não pode isso, e pecado e todas as coisas que limitavam, para mim aquilo não fazia sentido, mas essa linguagem, né? Dessa unidade, isso sim para mim faz sentido. E é isso que eu quero, né, que em vocês que estão assistindo aqui agora, poder se perguntar, né, o que faz sentido mesmo dentro de uma consciência. Então, quando a gente fala de consciência crística, né, desse Christus, desse cristal, dessa cristalinidade, a gente pode, né, estou criando palavras aqui, para dizer dessa essência pura. Então, quando a gente fala dessa essência pura, e aí ele está falando aqui, né? O espírito ele nem é masculino nem feminino, e meu pai, ao mesmo tempo, minha mãe desde toda a eternidade, porque essas duas forças elas estão acontecendo ao mesmo tempo. E por quê? Né? Que a gente, em algum momento, se identificou com algum dos lados e se acreditou que né, como ele estava falando aqui no começo, esse abafamento fosse permitido e, inclusive, fosse alimentado, né? Em qual momento da nossa vida a gente se acreditou nisso? E aqui, quando ele fala no final, né, nessa último trecho, e logo a minha mãe vai abrir os braços, né? Então, quando a gente fala minha mãe com letra maiúscula, é essa verdadeira essência, né, desse fogo feminino que vai abrir os braços, e não é só dentro das mulheres, é dentro das mulheres e dos homens. Então, a gente está podendo observar isso, que isso realmente está acontecendo na nossa sociedade agora. Então, quando a gente vê tantas coisas vindo à tona, né? Tantas coisas, não só de gênero, né? E a gente vai começar a observar isso também, não só do gênero feminino, né? Das mulheres entrando para se expressar, as mulheres se respeitando mais e trazendo a sua voz e tudo isso, não só nesse sentido, mas como o que essa pergunta interior, mas que isso que é o mais importante, essa pergunta interior que faz a gente viver, né? A gente está aqui realmente só para sobreviver, criar, né? Criar estrutura material, a gente está na materialidade, né? Então, quando a gente se faz essa pergunta lá internamente, a gente está acessando necessariamente esse fogo feminino que vai fazer as grandes transformações, que são interiores para elas virem para fora, né? Então, quando a gente, uma pessoa, ela faz uma grande mudança na sua própria vida, essa mudança, ela primeiro aconteceu aonde? Ela aconteceu dentro dela, ela nunca vai acontecer uma mudança externa se essa mudança não está internamente. E assim a mesma coisa com uma obra de arte. Uma obra de arte, ela vai ser externalizada quando ela está internalizada, quando ela vem de dentro. Então, é nesse sentido que a gente vai começar a observar aqui. E aí, volta uma pergunta muito importante, né? Quando a gente fala do termo patriarcado, muitas vezes a gente tem a impressão de ter um carrasco e uma vítima, né? E esse carrasco e essa vítima, ela está dentro, ao mesmo tempo, sempre dentro da gente, né? E como que a gente vai observar isso, né? Esse ativo, isso foi muito legal esses tempos agora, eu tive a oportunidade de estar também com um homem muito claro, que, assim, eu nunca vi realmente um homem tão abrindo a sua vulnerabilidade, né? Vulnerável nesse sentido de falar, né? De olhar, se observar de uma maneira tão feminina mesmo.
E aí, quando eu comecei a falar sobre isso, ele falou, Tânia, isso é uma coisa muito importante, porque o que você está falando aqui é que essa atividade, o que a gente tem como passivo, né, a mulher, né, sendo abafada pela consciência do homem, né, nesse patriarcado, você está falando o contrário, que elas são realmente ativas quando elas não alimentam mais, né? O fato de não continuar alimentando essa roda, isso é uma grande atividade, parece uma passividade, não. E ao contrário, é uma grande atividade. Então, ele falou, realmente, ele falou, você coloca isso como realmente uma consciência que tem essa força, né? Você coloca isso como um poder. E aí, uma coisa, que eu vou contar essa história dessas 3 mulheres, então eu vou tentar ser rápida, né? Porque já passou bastante tempo, daí, já passou 30 minutos. Então, vamos lá. Primeira história, né? Eu quero contar a história de uma pessoa queridíssima minha, né? Muito próxima. E eu fui visitá-la, né? Eu já sabia que ela estava tendo uns tempos difíceis com o companheiro novo dela. E aí, quando eu cheguei lá, o que eu vi? Que, por mais que ele né, teve um tratamento muito pesado, ela parou, largou todo o trabalho dela para ir trabalhar com ele. E aí ela foi trabalhar com ele, né, se apaixonou e ela só trabalha para ele, ele não paga absolutamente nada para ela, e assim, ela trabalha muito, assim, todas as pessoas ficam admiradas o quanto que ela né, trabalha, assim, se dedica 100% da sua vida, assim, seu tempo. Só que aí, essa até aí tá ok, né, a opção dela, e ela quer. Só que aí, o que acontece? Eu presenciei algumas coisas tão pesadas que a gente ficou trabalhando junto, eu fui lá também para ajudar ela, e a gente ficou, acho que 7 horas trabalhando, indo para um lugar, indo para o outro, porque eles fazem cidra, fazem vinho e tal, e aí a gente tinha que ir para um lado, para o outro, e aí coletar as maçãs, coletar a pera para fazer tudo, né? E super trabalhoso. Aí tinha que depois transferir os lugares para um para outro. Enfim, só sei que foram horas, né? 7 horas de trabalho, e vai para lá e vai para cá, tal, fazendo tudo. Chegou na casa e ele ficou bravíssimo. Ele falou: como que pode demorar 7 horas para fazer só isso? E aí eu tô dando risada porque realmente foi chocante da gente ter trabalhado tanto, a gente chegou realmente super cansada, porque era muito cansativo fazer tudo. E aí ele falou, para ficar comigo, o mínimo tem que ser a excelência, e falando de um jeito assim muito autoritário, muito terrível. Só que ao mesmo tempo, olha só que coisa louca, né? Quando a gente olha, tá, ele tem a opção de ser assim. Só que ela, por o lado dela, ela continuava, a gente, depois de todo esse dia, onde ele falou, né, essas coisas, essas barbaridades, assim, mesmo, e não tinha nem o que falar muito, porque eram realmente barbaridades, ela foi, a gente fez uma janta, e ele nem quis descer para conversar, compartilhar a janta, tudo ficou, né, no quarto dele. Ela chega, vai, leva, e ela realmente alimentou, né? Levou, preparou a jantinha para ele, levou o pratinho, depois de tudo isso, né? Isso no mesmo dia, né? Onde ele falou, no mínimo tem que ser excelência para ficar comigo. Ela levou o pratinho, toda bonitinha. Aí o que ele fez? Comeu o prato e deixou na escada para ela lavar, além de tudo, né? Só para a gente ter um pouco dessa ideia, e ela pega e lava. Então, assim, olha, né, essa roda desse abuso se alimentando, né? Eu estou falando um caso extremo, muitas vezes você pode se identificar com isso e falar, né? A gente pode até se achar um absurdo, mas eu já me vi também nesse papel, né? Não necessariamente exatamente assim, mas se a gente se observar, a gente pode ver o quanto que a gente está alimentando essa roda acontecendo. Eu vou contar outra história também que foi muito chamativa, que era de uma pessoa que estava conversando comigo também, é um homem, inclusive, né? E ele ficou chocado, porque ele falou, Tânia, estava conversando com a minha sogra, e a minha sogra, ela falou, né, isso realmente aconteceu, né, isso que foi, falou, estava conversando com a minha sogra, e aí a gente estava falando, eu não lembro qual era o contexto, mas ela quis dizer que quando ela estava de baixa autoestima,
ela gostava de passar na frente de uma obra, né, de construção, para levar uma subil ou levar uma gostosa, alguma coisa assim. Então, olha que curioso, né? Quando a gente vai nas origens desse pensamento, na origem, lá no fundo disso, qual que é, né? Qual que é essa sensação que a gente precisa, quase são, né, migalhas de aceitação, ou de aprovação, ou de admiração, para a gente se admirar, porque no fundo quando a gente não se admira e necessita desse outro admiração externa, então a gente está, é entendível, eu consigo compreender também, porque a gente quer essa, mas olha o fundamento, né, disso. Isso eu estou contando vários casos extremos, só para a gente observar aonde que está internamente, né, nesse ciclo onde que a gente pode tentar trazer os exemplos para a nossa própria vida. E o último exemplo que eu vou contar, que é meu. Eu tive um relacionamento uns anos atrás, fazia uns 4 anos, e eu já vinha estudando muito isso e tudo mais, e foi muito interessante, porque quando a gente traz esses estudos e quer viver através desses estudos, porque, claro, eu quero ser coerente, né? Então, a gente quer trazer isso, mas sempre vai existir alguma coisa na nossa vida que vai trazer a incoerência, ou que vai mostrar uma pequena incoerência interna. E o que mostrou, né? Então, eu falava muito dessa mestra, né, interna, e acabava que eu estava confortável de ser uma mestra. E isso também era uma ilusão da minha parte, que em algum momento eu poderia ensinar, né, alguma coisa para alguém, né? Eu posso inspirar, sim, né? Eu posso trazer inspiração, mas quando isso vira um alimento para a minha própria alma, esse ciclo também tá se recriando, esse ciclo da separatividade. Né, quando a gente se sente que sabe, né, e então, o que aconteceu, né, nesse processo todo na minha vida, quando eu me deparei que eu estava me alimentando disso, né, embora eu estava numa relação que eu não estava feliz, mas eu estava me alimentando disso. Então, é muito interessante a gente observar isso, que é isso que eu quero trazer dentro desse jornada aqui que eu estou propondo de Maria Madalena, como essa essência da vida, desse feminino que a gente se escuta, né? O que eu gosto mesmo, né? O que eu gosto mesmo? Aí, quando eu vou voltar para o primeiro exemplo, né, dessa minha amiga que tinha essa pessoa que, né, que claramente trazia um abuso muito forte e ela aceitava e alimentava isso, né? Qual que era a porção interna dela, né? Qual que era esse feminino que não estava se escutando e que estava falando, e qual que era esse masculino que estava falando dentro dela própria? Não, eu quero ter um companheiro e para isso eu vou aceitar tudo, né? Ou eu quero, né, ter essa determinada vida e para isso eu vou até abdicar de me amar, né? Então, qual que é essa porção, né? Então, quando a gente vai entrando na frequência de Madalena, e Madalena, né, em vários livros, ela fala, como que eu vou acessar isso? Né? Primeiro de tudo, se amando, se escutando, se perdoando também por ter feito isso, né, por ter aceitado isso, perdoando o outro, se perdoando em primeiro lugar. E aí a gente se conecta nesse lugar ali de se escutar, né? Então, a única coisa que eu pude falar para ela é falar, se ama, né? Porque a partir do momento que ela realmente se amar, a gente vai ter essa pergunta, né? Eu estou me amando vivendo isso? Né? Ou como que eu posso me amar e conseguir também dialogar em cima disso, né? Se tem essa abertura dentro, internamente, uma coisa muito importante que quando a gente tem essa violência externa, né, no caso dela, que foi, né, é um exemplo bem extremo, a gente tem a violência interna. E aí, qual que era a violência dela interna? Né? Era a violência de falar, não, para viver o que eu estou querendo viver, porque era uma vida que ela queria, né, fazer, trabalhar com isso, trabalhar com as cidas, com o vinho e tudo mais, e no campo,
qual que era essa porção interna ali que ela estava se violentando para viver aquela ideia fixa, né? E porque muitas vezes o que acontece? A jornada da vida, ela nunca vai ser reta e linear como a nossa mente concebe, né? Então, quando a gente concebe, eu quero viver tal, isso, só que o que vai guiar a gente para viver aquilo? A nossa necessidade da nossa alma, para a nossa alma se libertar em direção a esse espírito dissolvido nessa unidade. Então, o que vai guiar, né, a nossa vida vão ser isso, tá? Ela está vivendo o sonho que ela sonhou, né, do campo, da produção de vinho e tal, só que, ao mesmo tempo, a própria consciência maior, né, o que a gente pode dizer, a consciência que a mente dela não concebe, trouxe para ela coisas muito importantes, que são ela conseguir, acima de tudo, se amar, se respeitar, né? E poder fazer as escolhas dentro desse auto-amor. Então, esse é um ponto, né, tão delicado, tão sutil, que muitas vezes a gente vai passando despercebido, a gente vai indo, não, tá tudo bem, ela tá vivendo, né, estou vivendo determinadas coisas, que foi o que aconteceu comigo, né? Quando eu comecei a me deparar que eu estava me alimentando de uma posição, e eu né, tive a consciência disso, eu não tinha mais opção, porque eu tinha que ser coerente com o que, né, eu não tinha, o meu desconforto interno era tão grande que eu tive que fazer a minha opção dessa liberdade da ideia, né, porque o que limita não é a estrutura em si, é a ideia, né? É a mente que vai limitar. Então, quando a gente tem essa ideia do que é, ou qualquer definição que seja, né? O do feminino, do masculino, do patriarcado, do matriarcado, de qualquer definições, se elas tiverem limitações, vão vir coisas na nossa vida que vão chacoalhar essas rigidezes, né? A rigidez em si, ela vai ser chacoalhada, né? Em vários textos, vários momentos, Jesus sempre repete muito essa coisa do chacoalhar, né? Então, o desconforto é o chacoalhar para se tem alguma limitação, que uma ideia de limitação, um sonho, né? Quando dentro do Evangelho de Maria Madalena ela vai falar muito de sonho, né? Sonhos com letra minúscula e sonho com letra maiúscula. Isso, eles vão acontecer a todo momento. E aí, agora, o que eu vou trazer para vocês é quando ele vai continuar, né? Ele fala muito sobre esse fogo feminino. E aí, ele vai falar, depois, ele vai falar quem que realmente está preparado para seguir esse caminho espiritual, para abdicar de todas as pessoalidades, né? A história da própria vida, né? A história que a gente constrói, para se dedicar e realmente ver esse caminho espiritual em tudo. Quem que está preparado para isso? É tão difícil, né? E é super compreensível. A gente vê que tem uma resistência para fazer esse abdicar e fazer esse caminho. E aí ele fala o seguinte: bem poucos de vós, em verdade, podem partir comigo para dar o outro caminho à própria vida. Né? Bem poucos de vós podereis, em verdade, partir comigo para dar outro caminho à própria vida. Porque este fogo que em mim corta, quebra e reforma é feminino. Então, olha que curioso, né? A gente olhar para essa figura de Jesus falando que esse fogo interno que faz toda essa transformação, essa metamorfose que corta, quebra e reforma é feminino. Então, olha que lindo ao mesmo tempo a gente olhar para isso, né? Um passado parece que tão distante. Quando eu falo várias vezes isso, porque essas histórias, elas foram se perdendo ao longo do tempo, né? Como elas foram passadas de pessoa para pessoa, como que elas foram escritas, né? A escrita, ela fala muitas vezes, Maria Madalena tem um texto super bonito, que ela fala que a escrita, ela acaba, muitas vezes, engessando uma ideia, e aí essa ideia acaba perdendo sentido. E
né, a gente tem mais de 2.000 anos de história que essa ideia, ela realmente ficou engessada. E aí, é super bonito que tem um momento que um dos discípulos vai lá para Saint-Baume, que Maria Madalena já está há um tempo, né, no sul da França, e aí ele pergunta, mas por que essas coisas não estavam escritas nas escrituras? E ela fala assim, porque as escrituras elas estão realmente velhas, né? Elas são antigas, na verdade ela usa, as antigas escrituras, elas são precisamente antigas, né? De ter se enrijecido tanto numa ideia e ela perderam o sentido com o passar do tempo. Fora, claro, toda a manipulação que teve de tradução para tradução, eu vou falar um pouquinho também sobre o conteúdo desse principal livro religioso, que é a Bíblia, que eu nunca tinha parado, estou escrevendo um artigo sobre isso, né? Quais são os conteúdos, de onde vieram esses conteúdos, né? E é muito curioso, eu falo, como que ninguém escreveu sobre isso aí? Assim, já escreveram muito, claro, mas dessa maneira que eu estou trazendo, desse contexto todo, ainda não. Mas, enfim. E aí, voltando, né? Desse fogo é o feminino. Então, quando a gente fala dessa força feminina que vai fazer essa metamorfose, ela vai fazer a metamorfose nas mulheres, nos homens, em tudo, né? Em todas as ideias, as preconcepções, né? Então, tudo que a gente vê hoje que tem desconforto na nossa sociedade, que tem desrespeito, que tem limitação, que tem abafamento, é porque esse feminino, essa força que transforma, essa força transformadora, ela não está no seu devido lugar. E por que Maria Madalena é tão importante nesse momento? Porque quando a gente tem a ideia desse Cristo masculino, e ainda mais que foi colocado, né, depois foi tirado, ele sempre foi casado com Maria Madalena, os evangelhos originais, o casamento deles era uma parte importantíssima de vários evangelhos, inclusive dos evangelhos que estão na Bíblia, mas infelizmente essas partes elas foram cortadas. E por que eu estou falando isso? Isso vai vir à tona, daqui a pouquinho, não vai demorar muito, né? Ele já está vindo à tona de muitas formas, né? E eu estou vendo inclusive vários artigos e documentários super importantes que eu consigo assistir, no dia seguinte já caiu. Né? E assim, são muitos pesquisadores, muitos historiadores que estão colocando isso à tona, que estão sabendo, né, que estão colocando, mas ainda existe uma pressão para se manter essa mentira. Mas, enfim, as coisas têm... A gente entender o rumo perfeito das coisas, mesmo que pareçam que está errado, que dá ansiedade, né? Como que a gente pode ter engolido uma verdade a partir de uma mentira, né? Porque a mentira repetida tantas vezes virou uma verdade, a gente vive elas ainda, né? Dentro desse nosso inconsciente coletivo. E aí, o que acontece, né? Continuando a história aqui. E aí, o que ele vai falar, né? Ele fala desse feminino com tanta força, e ele vai falar de Maria Madalena especificamente, que é onde eu estava caminhando, né, na conversa aqui, para a gente chegar por que Maria Madalena é tão importante. E aí, agora, nas minhas peregrinações, eu estou 4 meses fazendo essas peregrinações, fiz em grupo em junho e faço sozinha, né, durante esse tempo agora. Isso está muito impresso, e eu falo, como ele está tão impresso e a gente não consegue fazer essa leitura? Porque são inúmeras, em todas as igrejas, independente, tem muita igreja de Maria Madalena, tem, mas mesmo as igrejas que não são de Maria Madalena, elas estão impressas essa força de Maria Madalena como essa força essencial, mas a gente não faz essa leitura. Por quê? Porque ninguém fala para a gente. porque tem uma autora ótima de um dos livros lá de René Le Chateau, que ela fala, a gente tem um problema de cognitivo como humanidade, como humanos, que a gente precisa que alguém fale para a gente, e a gente tem dificuldade de ler, fazer a leitura fora do que está escrito, ou fora do mental. Por que a gente tem essa dificuldade? Porque a gente ficou muito mental. Esse fogo, excesso de fogo masculino, ele acabou deixando a nossa consciência tão mental que a gente não consegue ler além desse olhar, né? Por isso que estimular, comecei hoje falando sobre estimular esse outro olhar, esse outra escuta, né? Que é onde a gente faz esse olhar, esse outra escuta, a partir dessas duas forças equilibradas dentro da gente, feminino e masculino. E como isso, né? Como a gente vai fazendo essa
se levantar de véu, e aí, né, a gente vai, na verdade, primeiro, antes de tudo, né, que é uma coisa muito importante de Maria Madalena, que um dos discípulos que vai visitá-la pergunta assim, mas como que a gente faz para levantar ou rasgar esse véu? Aí ela fala, a primeira coisa é para a gente saber que é um véu, né? Primeiro de tudo, né? A gente entender que é um véu, né? Essa é a primeira coisa, quando a gente olha e sabe que é um véu e que não é, a gente não está conseguindo ver claramente as coisas, isso já é o primeiro caminho. E aí ele vai falar assim sobre Maria Madalena. Miriam, cuja residência hoje está aberta para nós, voltando, tá, gente? Voltando naquela história, no contexto. Miriam, cuja residência hoje está aberta para nós, conhece ela também os arcanos desse fogo feminino. Muito antes de se ter aberto a minha palavra, ela lhe conhecia os assentos e tomara nas mãos as rédeas da sua vida. Ninguém ignora o que se diz respeito, o que diz a seu respeito nessa região. E é por isso que ela é cara ao meu coração. Olha só, né? Quanta coisa que tem aqui dentro desse texto, primeiro, né? O que são os arcanos desse fogo, né? As forças desse fogo, né? Os princípios desse fogo, né? Então, ela conhecia isso, né? Nesse sentido mais essencial do termo. E antes, né? O que ele está falando aqui, ó, antes dela ter se aberta a minha palavra, né? O que ela ser, né? Virar a pessoa que tanto escutou as mais profundidades de todos os ensinamentos de Jesus, ela também já conhecia os assentos e tomara nas mãos as rédeas da própria vida. Olha que poderoso, né? Essas rédeas da própria vida, né? Essas rédeas dessa força. E por que ao mesmo tempo ele está falando aqui que ela é tão cara, né? Ela é tão querida ao meu coração? Porque justamente ela tomou as rédeas, ela conhece esses arcanos, ela faz esse caminho interno dela. E aqui uma outra coisa importante que eles estão falando, ninguém ignora o que se diz ao seu respeito aqui. Gente, uma pessoa que toma as rédeas, que sai dos convencionais, que sai dessas limitações, é claro que ela vai chamar atenção, é claro que ela vai ser apontada o dedo, é claro que ela vai ser chamada de coisas, né, para se diminuir, né, porque também você não se entende o sentido dela estar fazendo isso. E é por isso mesmo que ela é cara ao meu coração. Olha que bonito, né? E aqui eu vou contar um pouquinho a história de Miriam, de acordo com esses livros também. Não só esse, mas vários outros também falam dessa história, mas é uma história muito metafórica, e é isso que eu quero que vocês cultivem, essa história metafórica de Maria Madalena, né? Então, quando eu falo Miriam, tá? Deixa eu dar uma paradinha aqui no compartilhamento, ver se tem perguntas. Não, ninguém está perguntando. Então, vamos lá. Que mais? Aqui, voltando. Então, quando eu falo de Miriam, gente, Miriam é o nome antigo para Maria, tá? Para Maria Madalena. Então, Miriam de Magdala, que é a cidade de Magdala. Então, a Miriam, a Maria de Magdala. Então, é muito interessante a gente olhar também isso como eram feitos os nomes, né? E os nomes ainda são assim, né? Só que a gente acaba ligando mais à linhagem sanguínea dos nomes, e não dos lugares. Então, quando a gente vai falar, toda vez eu vou falar de Miriam, tá? O que ele fala nessas histórias aqui de Miriam? Ele estava... não, Miriam, desculpa, ele não, ela. Ela estava... ela começa contando, né, a história dela, ela fala que ela estudava muito, desde pequena ela estudou, ela viveu nos templos onde as mulheres... É super bonita essa parte, mas eu não vou delongar muito, tá? Mas ela... estudava as ervas, ela estudava a energia das curas. Então, de fazer os bálsamos, de fazer os óleos medicinais. E ela viveu, né, feliz com isso por muito tempo, até que ela era super jovem, eu acredito que acho que 14, 16 anos. Ela se apaixona por uma pessoa muito importante da época, que ele trabalhava para Roma, que era da linhagem de Davi, que aí tem toda uma história sobre isso também, que são as linhagens
dessas linhagens dos essênios, linhagens históricas bem importantes, né? E ele era um deles. E ela se apaixona perdidamente e ele se casa, né? Só que essa pessoa, que o nome dele, ele é Saulo de Tarso, né? Tarso a cidade, e Saulo era o nome em aramaico para Paulo, gente. Ele era o Paulo, o que virou São Paulo, né? Então a gente tem uma das principais cidades brasileiras com o nome do ex-marido de Maria Madalena. E aí, olha que curioso, né? Por que eu estou falando isso? Eu volto a falar. Quando eu falo dessas histórias, é para a gente entender metaforicamente essas histórias, tá? Né? Elas são super chocantes, né? Tipo, calma, respira nas histórias. Muitas vezes a gente vai falar, como? Mas como é possível, tal? Né? Acalma nessas histórias que a gente vai entendendo o sentido dessas histórias de uma forma muito interessante, muito profunda. E aí, o que aconteceu? Ela se apaixona por ele e logo ela tem um filho. Ela tem um filho que é o Marcos, né? Dentro da Bíblia ele é colocado como Marcos o menor. Tem o Marcos do Evangelho e o Marcos menor, que era também um seguidor, depois, né, virou um seguidor. E só que o que acontece? Esse Paulo romano, ele começa a beber muito e bater na Maria Madalena. E aí ela faz uma coisa, como ela própria diz dentro dessas histórias, ela faz uma coisa como ninguém faria, ninguém fazia nessa época, que é fugir. Então ela foge desse marido que violentava ela, né, e aí que ela vem falar, né, sobre essa força que faz ela sair dessa cadeia, dessa violência. Enfim, e aí ela foge para uma das casas. Só que o que acontece? O pai da Maria Madalena era um pai muito rico, e ele tinha várias casas. Ele tinha casa em Jerusalém, tinha casa em Magdala, tinha casa em Betânia. Por isso essa confusão com os nomes. Então, mas a Maria Madalena é a Maria de Betânia, mas é a Maria... Não sei o quê. Por quê? Fala dentro dos evangelhos, vai falando conforme o lugar que ela está. Então, a Maria de Betânia também é a Maria Madalena. A Maria de Magdala é a Maria Madalena, enfim. Tem vários contextos, só que como fica tudo Maria, e então isso muitas vezes dificulta o entendimento de qual Maria, e se parece que são várias Marias. Enfim, e aí ela foge, e nessa coisa ela, né, claro, fugida, né, com um filho, e aí ela fala, por que falam mal, né? Ninguém ignora o que se diz a seu respeito nessa região. Por quê? Porque sim, uma mulher que ia poder se dizer de uma mulher que abandonou o marido. Então, você imagina. E aí, essa coisa, o que ela... e aí, essa história toda é uma história metafórica também, uma história muito importante para a gente entender ela como essa metáfora de Maria Madalena. E aí ela vai falar um pouco o que aconteceu dentro dela com isso. Ela vai falar o seguinte: confesso que conheci, então, um pouco do orgulho, né? Está faltando Confesso que conheci, então, um pouco de orgulho. Eu quis enfrentar tudo, desafiar tudo, porque me acreditava melhor, mais verdadeira, e tinha a força da independência, da intrepidez. Mas me faltava essa qualidade de amor que serena tudo e que o Rabi veio despertar em mim no momento certo. Aceito que aí, né, ela vai contar um pouco disso, né? Ela conhece todo esse orgulho que eu consegui sair dessas barras, né, dessa prisão, de se manter isso, né? E aí ela fala, qualquer mulher continuaria aceitando isso, porque é o que deve se fazer. Então ela se acreditava forte, independente, intrepidez, né? Mas aí o que acontece, né? Vem ela e fala assim, mas ainda me faltava essa qualidade do amor, né? Então são os processos, a gente está entendendo esses processos todos de Maria Madalena como aonde que ela vai se transformando, se metamorfoseando e transpondo principalmente a cada estágio
essas barreiras, né, essas limitações. E aí ela fala que esse amor, né, que estava faltando para ela, né, esse amor que serena tudo, porque ninguém quer viver essa intrepidez, esse orgulho, né, enfim, de raiva ou de enfrentamento, né? Porque aí, quando a gente continua nesse enfrentamento, com esse movimento, esse vulcão interior, a gente continua tendo que sustentar essa força, né? E não essa força amorosa, pacífica interior. E aí que, né, o que ela fala aqui, né, que o Rabi, né, o mestre Jesus veio despertar em mim nesse momento. E aí, olha só o que acontece, né? E aí, só que ela vai falar isso, e ela fala, tem um momento que, para mim, eu vejo que eu não estava mais ligando para o que as pessoas estavam me falando, apontando o dedo para mim na rua. E aí o Pedro, que é a principal pessoa, né, um dos principais discípulos ligados a essa mentalidade com excesso de fogo masculino, né, desse masculino em excesso. E aí ele vai e fala, mas o que aconteceu então? O que você fez para que você não fosse mais, não ficasse mais vulnerável ao que os outros já estavam dizendo de você? Ele estava realmente preocupado com isso, né? Então olha só que interessante, essa força com esse excesso masculino, preocupado sobre o que os outros vão dizer. Então, é ele que coloca essa pergunta. Então, é isso que é lindo, que quando a gente começa a entender como que essas linguagens dentro dos evangelhos, dentro desses textos todos, vão se arranjar, porque cada pessoa, ela representa um tipo de mentalidade, né? Então, quando a gente vê por isso, a gente também se coloca nisso, porque, na verdade, quando a gente sai um pouco desse pessoal, e a gente entende esse contexto que é muito maior que o nosso, né? Então, quando o Pedro estava lá, ele estava realmente, não é que ele era o culpado sobre, né, de ser julgador, de ser super, no sentido desse excesso mental. Não, ele tem uma função primordial ali de entendimento para a gente conseguir entender as forças que acontecem. Então, quando a gente começa a entender por esse lado, a gente sai da pessoalidade, e aí tudo vai fazendo outro sentido, né? Tudo vai se encaixando, tudo vai tendo um entendimento muito mais profundo. E aí ele faz essa pergunta, ela responde assim: aceito que partam todos os meus medos, sabendo que não terei nada a temer enquanto permanecer nessa única parte autêntica de mim mesma, que nada pode macular nem mesmo ferir. Que importa, então, se no meio da praça e nas margens do lago continuam a me apontar o dedo? Admiti que eu podia ser um fermento capaz de interpelar o fermento que há nos outros. Então, aí, né, aqui ainda, na verdade, não é a resposta dela para o Pedro. Mas, na verdade, ela está falando assim, né? Ela aceitou que partisse os medos dela, ou seja, ela admitiu, primeiro de tudo, que ela tinha medo, né? Então, ela realmente, isso é um ensinamento maravilhoso e super forte da gente primeiro admitir que existem esses medos e depois aceitar que eles partam. Sabendo que não terei nada a temer enquanto permanece a única parte autêntica de mim mesmo, que é a essência, né? Dentro do Evangelho de Maria Madalena, ela vai falar muitas vezes sobre para a gente estar entendendo o que é essa essência. Hoje, o que eu vejo, a gente tem quando a gente traz uma palavra, ao mesmo tempo, a gente enrijece a ideia sobre aquela palavra. Então, tem muitos conceitos que ficaram enrijecidos em determinados termos, e aí eles acabaram se perdendo. Então, a gente tem muitas coisas, né? O próprio amor romântico, feminismo, patriarcado, todas essas palavras, elas vão perdendo o seu sentido original, o seu sentido mais profundo, porque elas vão ganhando cascas, né? E a gente acaba ficando preso nas cascas, né? Então, essa parte mais autêntica de mim mesma, também, ela está muitas vezes repleta de cascas através de nós mesmos, porque a gente se acredita de uma jeito, né? E muitas vezes a gente tá ainda com certas ideias sobre isso, né? E quando a gente vai se dissolvendo, a gente vai quebrando até mesmo essas... E aí, a nossa própria vida é o nosso próprio caminho para a gente dissolver isso.
E aí ela fala o seguinte, que nada pode macular nem mesmo ferir. Olha só, o que nada pode ser maculado? O que nada pode ser sujo, né? E nem ferido? É a nossa essência, gente. Essa essência que não pode ser ferida por nada. Então, por que a gente tem tanta guerra? E aí, quando a gente tem uma guerra, um sofrimento, doenças, tem tantas coisas tão pesadas, né, dentro desse nosso prisma. Mas existe algo que nem tudo isso, nem a guerra, nem o pior dos acontecimentos terrenos podem macular ou ferir, que é a nossa essência. E aí, para a gente ter esse entendimento, claramente a gente tem que ter um entendimento dessa porção dissolvida nesse todo. Então, quando a gente fala desse espírito, né, esse espírito que não tem forma, esse espírito dissolvido nessa sabedoria, né, que são todas as pessoas, que são todas as coisas, que são tudo que existe, e nos traz e que nos liga a essa essencialidade, né, que sai de todos, que muitas vezes, como a gente está com a nossa mente tão ligada às coisas, às causas, às questões, é até difícil a gente imaginar isso, conceber esse total dissolvimento. E aí ela fala assim, que importa, então, se no meio da praça ou nas margens do lago continua me apontar o dedo, né? Ela está ali, né? Depois de tudo isso, quando ela se entrega nesse sentido e vê que nada pode macular nada, ela, o que é, né? Qual que é a importância, né? E dependendo de como a gente traz essa importância, ela para a nossa vida, ela pode ser muito grande, né? A importância de alguém falar mal sobre você, ou alguém te apontar o dedo, ou alguém... Ela pode ser muito grande. Ou, dependendo da onde, do prisma que você olha, ela pode ser nada. Admitir que eu podia ser um fermento capaz de interpelar o fermento que há nos outros. Então, e é isso que ela está fazendo aqui agora, né? Depois de tantos anos que essa força de Madalena viveu na Terra, a gente está aqui falando sobre a história dela, né? Trazendo isso para a nossa vida. Olha quanto fermento ela é. Se é assim que se manifesta o fogo feminino, Yeshua, então sim, compreendo a bela força de rebelião de que tanto falas e que invoco nesse momento para todos. E aí, o que eu quero destacar de toda essa história, né? Primeiro, o que ela fala desse orgulho né, de ter rompido, de ter saído das barreiras e tal, né? Essa força do enfrentamento, da intrepidez, de tomar as rédeas da vida, mas ao mesmo tempo, ela sentia a falta da qualidade do amor que serena tudo. Então, né, é ali onde a gente começa a arredondar, né, a unir tudo, né, a unir, saber que essa força de rompimento ela é importante, mas ao mesmo tempo tem uma força de amor, né, que apazigua, que serena tudo. Então a gente pode, dentro todas as histórias, a gente pode trazer algumas Madalenas bem importantes. A Madalena que se apaixona, e essa Madalena que se apaixona é o quê? Essa Madalena que é essa beleza da vida, ela se apaixonou por um homem, né, que era altivo, que era poderoso, que tinha sua beleza. Mas, ao mesmo tempo, que existia uma separação ali dentro dessa paixão, que não era a paixão de tudo. Então, ela sente essa dor da separação, porque ela viu essa separação acontecendo, né? Existiu uma violência que ela teve que romper dentro dela, teve que assumir dentro dela, para ela falar, epa, calma aí, isso aqui não sou eu, isso aqui não faz parte de mim. E aí que ela se rebela, aí que ela, né, tem a rebelião interna, que ela toma as rédeas da vida dela e que ela vai viver esse impulso de independência, né? Que ela vai viver esse ser autêntico, né? Que aí ela vai querer se expressar da maneira mais pura ali dela e vai falar, não, calma aí, não tem nada que possa me, né, sujar essa parte de mim que nada pode ser maculada, né? Só que aí tem esse reconhecimento desse amor, né, a bem-amada, né, de se reconhecer, ela se reconhece que era preciso desse amor que
que apazigua, que pacifica, que integra tudo, né? E aí ela vira esse fermento, esse fermento, que o fermento dela é o fermento dos outros também. E aí, agora eu quero chegar, né? A gente está chegando, não sei se tem alguma outra pergunta aqui em vocês. Eu vi que alguém colocou que foi para Magdala. Pois é, não é? Lindo a gente ver que a gente tem isso na Terra, né? Então a gente tem todos esses lugares na Terra, são as importâncias da gente fazer essas viagens, né? Então, quando a gente faz uma viagem, que é a proposta sempre das minhas viagens, não é uma viagem até o lugar, mas é uma viagem onde aquele lugar, ele também vai abrir em mim, primeiro de tudo, né? Antes da viagem, antes da gente ir até o lugar, a gente tem que se abrir internamente para fazer essa viagem, né? Isso que é um grande ponto, porque a viagem parece que, a viagem está lá, né? Não, mas a viagem está aqui, então a gente se abre primeiro para fazer essa viagem. A gente pode ir até um lugar diferente ou não, não necessariamente, a gente pode fazer essa viagem como a gente está fazendo aqui agora, cada uma na sua casa, fazendo essa viagem aqui juntas. Ou quando a gente vai até os lugares, a gente acessa também essas memórias, porque essas vibrações todas, elas estão continuamente sendo criadas e mantidas desde tudo. Então, quando a gente acessa essas vibrações, por isso que também chama, né, fazer essas viagens todas. E aí, voltando, né, por que eu estou contextualizando isso? Porque agora a gente vai para uma outra parte, onde que o Madalena já é mais velha, ela já, né, é super bonita a passagem onde como que eles descrevem ela, que ela já estava bem mais velha, com um monte de ruga na cara, bem mais velha, com um vestido de uma túnica azul, bem desbotada, e aí chega esses rapazes lá da Casireia, que é Israel, né, hoje o atual Israel, Jerusalém e tal, que eles vão atrás dela. Só que aí, imagina, eles saem de lá, né, atrás para escutar Maria Madalena. E por que que eles vão escutar Maria Madalena? E por que que eu estou falando de Madalena voltando, né? Que quando a gente fala de Madalena, a gente está reativando esse fogo, né? Esse fogo feminino que Yeshua está invocando, né? Que Maria Madalena está invocando aqui. Então, e aí ele que está contando, né? Que é um deles, que é o Davi, tá? E é isso que é, né? Por que só tem quatro textos oficiais escritos, né? Na verdade, existe um monte de evangelhos, inclusive o Evangelho de Maria Madalena, que a gente chama de apócrifo, que são aqueles evangelhos que não estão na Bíblia, eles são reconhecidos, são verdadeiros, só que eles não estão na Bíblia. Mas por que foram só escolhidos 4 dentro da Bíblia, né? E uma coisa mais importante que eu queria voltar, só um adendo, porque eu não coloquei a lembrança para eu falar. Quando eu contei a história de Maria Madalena, aqui do Paulo, né, que ela foi casada, tal, e esse Paulo, gente, ele nunca viveu, ele nunca foi seguidor, ele nunca escutou as palavras de Jesus. Olha que só que curioso. E este mesmo Paulo, que foi o ex-marido da Maria Madalena, ele foi uma pessoa que, depois da passagem, porque o que aconteceu? Por que ele era um perseguidor deixa eu tirar da imagem aqui. Ele saiu de perseguidor de Jesus, porque ele perseguia esses profetas, ele era um cidadão romano, ou seja, ele perseguia porque ele queria manter a estrutura do governo do Império Romano. E então ele fazia essas perseguições, perseguia os discípulos de Jesus e tal, só que aí teve um dos dias que ele, numa das perseguições, ele teve uma luz fortíssima, uma luz tão forte, que era a aparição de Jesus para ele. E nessa aparição, ele ficou cego por 3 dias. E depois desses 3 dias, ele voltou a ter visão. E aí, depois que ele voltou a ter visão, ele passou de perseguidor para proclamador da palavra de Jesus. Só que o que ele tinha, né? Como assim? Se ele foi proclamar a palavra de Jesus, se ele não teve com Jesus? Porque isso está dentro de todos os próprios
no Wikipédia você pode ver, né, está escrito isso, vários lugares está escrito isso, porque ele realmente não viveu, ele não foi seguidor de Jesus, mas ele passou de perseguidor para proclamador. E aí, olha só que curioso, dentro da Bíblia, o livro oficial, né, da religião católica, mais de 50% foi escrito por esse Paulo, ou seja, a gente tem 4, eu estou até escrevendo um artigo sobre isso, porque é uma coisa muito importante, a gente tem 4 evangelhos, né, o de Marcos, Mateus, João e... esqueci? Mas essas cartas, esse monte de cartas, né, que são várias cartas por cada pessoa, e uma delas não, 14 cartas dentro de toda a Bíblia, praticamente 50% da Bíblia, são 27 partes da Bíblia, e dessas 27 partes, 13 são de Paulo, ou seja, de uma pessoa que não viveu com Jesus. Curioso, né? Obrigada, João. E aí, olha só que curioso, né? Então, a gente tem todo esse conteúdo, e por quê, né? Como assim, né? Que um texto tão importante, né? Um documento tão importante, não teve essa pessoa que estava direta com esse acesso. Isso tem um entendimento também muito profundo sobre isso, mas não é o caso que a gente vai falar agora, tá? Mas só para deixar essa curiosidade aí que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Cadê? Vamos lá. Aqui, continuando. E aí, então, esse seguidor, né, o Davi, ele vai até Saint-Baume, onde Maria Madalena estava, para ouvir dela. E ele vai falar por que ele vai fazer isso. Ela também vai perguntar para ele. E aí ele vai falar aqui, né? Eu ainda era apenas uma criança na cidade de Casareia. Eu nunca serei capaz de esquecer, no entanto, como ele falou na frente de todos. Agora que ele se retirou de nós e ele nos faz falta, todos dizem ali que você o conhecia bem, né? Ele está falando isso para Maria Madalena. E que é da sua boca que devemos colher os seus ensinamentos. Então, olha que interessante, né? Aí ela pergunta assim, mas não há, além de mim, outra pessoa para contar sobre isso? Ela, né, ainda uma voz suave e rouca. Ele fala assim, muitos outros sim, mas precisamente eles narram e não ensinam, e suas vozes são tantas vezes discordantes. Nós não entendemos. Aí, e você sabe, porque ele mesmo não quis ditar nada, e aí Maria Madalena vai falar isso, né? Por que Jesus não colocou, né? Né, e lá onde ele estava falando, o Davi estava falando isso, que lá em Casareia, em Jerusalém, já não se sabe muito bem exatamente o que ele fala, o que ele falou, porque as palavras vão se perdendo, né? E os entendimentos vão se perdendo. Olha que curioso, né? A gente também chegar aos dias de hoje e ainda ter essa sensação, né? Que foi se perdendo esses entendimentos, os reais, profundos ensinamentos. E é por isso que decidimos não ouvir mais o fluxo do riacho, mas ir diretamente à fonte. Então, ele está falando aqui, né? Ele está falando como Maria Madalena sendo a própria fonte, né? E aí, isso está totalmente ligado com essa nossa reconexão com esse nosso feminino, né? Quando Jesus estava trazendo esse fogo feminino, ele também está trazendo esse caminho. E aí, olha só que curioso, por que eu estou trazendo isso de uma maneira como, né, Maria Madalena sendo esse elo, né, com esse ensinamento. Então, por quê? Porque quando a gente já vai acessar esse feminino interior nosso, né, a gente vai entender, saindo das limitações da ideia do que é feminino, do que é masculino, a gente vai acessar isso. Aí que a gente vai, né, quando eu conto essas histórias, e essas histórias chamam e te conectam a alguma coisa, para vocês que estão assistindo, é esse feminino lá interior que está acessando isso, né? Essa porção
subjetiva da nossa essência que vai processar e vai recriar, e que vai fazer esse turbilhão interno. Então, isso é uma coisa muito interessante também, trazer isso como um turbilhão, porque eu tenho muitas referências de muitas pessoas, quando eu começo a falar sobre essas histórias, as pessoas ficam meio embaraçadas, assim, meio zonzas até. Por quê? Porque realmente é uma mudança tão grande da linha de raciocínio convencional que é super normal a gente ficar meio atordoada, ou muitas vezes até nem lembrar muito bem das histórias, mas só sentir. Eu tive a última aula que eu fiz, uma pessoa me escreveu: Tânia, eu não lembro, não sei o que aconteceu, mas eu não lembro nada do que você contou exatamente das histórias, mas eu sinto um negócio tão forte que eu não sei. Então, e é isso, né? Esse que é o principal. As histórias em si, elas não têm não tem tanto sentido se a gente não conectar com essa força interna, entende? As histórias, elas podem virar uma novela, podem virar um filme, podem virar um monte de coisa, mas se elas não têm a mensagem que nos liga à nossa vida, à nossa jornada de alma aqui, realmente ela não faz sentido. E aí que entra os questionamentos nesse sentido, mas isso foi verdade, isso não foi, e aí quando a gente acessa isso, aí a gente vai sentir, porque é isso que vale para a gente falar essa verdade ou não. Vou terminando, meus amores, estou terminando, e tem mais, hein? Estamos chegando... Sim. Isso aqui que eu queria chamar a atenção para vocês, olha só que curioso, né? Eu fui agora recentemente para Chartres, que é perto da 1 hora de Paris, mais ou menos, lá onde é essa igreja linda, que tem um labirinto lindo tal, e né, um labirinto, um negócio super nada convencional para uma igreja, tem ela e tem mais uma outra, assim, não tem muitas igrejas com esses labirintos, né? E esse labirinto quer dizer o quê? O labirinto da vida para se chegar a essa essência pura, esse imutável, esse imaculado. Então a gente está fazendo isso, e a gente vai, vira e vai e volta, né, e a gente fica no labirinto da vida. E aí, olha só, né? No fundo, bem no fundo da igreja, é muito bonita essa catedral, na verdade não é uma igreja, é uma catedral, bem no fundo, eu fiz todas as guias, né? As visitas guiadas que eram possíveis, fiz todas, tá? Mas bem no fundo tinha Maria Madalena, que é essa imagem. Deixa eu ver se eu consigo pôr o vídeo aqui, calma aí, para vocês, que eu acho que é legal vocês assistirem. Vamos ver aqui se eu consigo. Aqui, ó. Vamos lá. Aí é bem no coro principal. Aí Maria Madalena aqui com o jarro, né? Com esse jarro que tem muitas simbologias, né? Que é o jarro de mirra, nardo, mas também representando o graal. Do lado de Jesus. Olha só que curioso, né? Ele em pé, como, né? Que é a cena onde ela viu ele pela primeira vez, né? Então essa cena onde ela vai trazer o embalsamento e aí ela vê ele após após a crucificação. E aí, né, vamos dizer, isso aqui é o principal, é o coração da igreja, na verdade, é o altar, né, o altar mais... um dos altares mais importantes, né? Claro que tem o altar do outro lado, que é onde faz as missas, mas esse é o altar de trás. E eu perguntei para todos os guias, eu fiz todas as visitas guiadas para ouvir, e ninguém sabia me dizer, o que Maria Madalena estava, por que ela estava ali, né? Assim, obviamente eles iam contar uma história, mas assim, sendo que está num lugar tão importante, né? Como esse feminino que vê primeiro. Então, quando a gente fala dessa força feminina que vê, né? Que escuta, e a gente está falando disso, a gente está falando desse feminino, né? A obra de arte nasce desse feminino interno, né? A transformação, a metamorfose nasce desse feminino que é escutado. E o que a gente tem quando a gente segue todos os padrões, o padrão da família, o padrão do trabalho, o padrão da sociedade, o padrão do que é bem-sucedido, o padrão... E a gente tem muitos padrões, a gente vai se repetindo, o padrão do bom aluno, o padrão da boa mulher, o padrão do homem, e quando a gente traz isso, né, Jesus
dentro desse contexto todo que eu estava contando aqui, dessa visita, ele vai falar o seguinte, ele vai falar que quando ele está em excesso, esse excesso masculino, ele vai trazer essas limitações, ele dá o exemplo de marchar e compactar a terra até a terra não poder mais ser fértil. E é o que está acontecendo, né? A gente tem uma sociedade tão achatada que a gente perdeu a nossa criatividade, a gente perdeu o nosso poder de criação. Então, e isso está associado, né, com a nossa vida pessoal, desde as coisas mais ínfimas dentro da nossa casa sozinho, até todos os trabalhos mais expansivos. Então, quando a gente entende isso, né, e aí, por que eu trouxe aqui, né, dentro dessa igreja de Chartres, tinha muitas representações de Madalena dentro da igreja, e em nenhum momento, todas eu perguntei, todas não eram colocadas em nenhum momento em foco dentro de todas as visitas, sabe? Então, é isso, cabe a nós, né? Eu estou trazendo isso, né? Eu vi essa necessidade que realmente as pessoas não fazem. Eu fui para todas as cidades que eu visitei, as pessoas não conseguem enxergar a profundidade do ensinamento dentro de cada... Sim, claro, tem muitos trabalhos maravilhosos, não tô tirando nenhum, porque realmente tem. Só que, assim, quando a gente vai no oficial, eu fui todos os guias, as visitas guiadas oficiais de Chartres, e foram muito do mesmo padrão, né? Dessa mentalidade do padrão de falar, né, não do ensinamento em si, né, de todas as histórias que são importantes, dessa profundidade do que está intrínseco dentro delas. Só que, por um outro lado, por mais que isso não está falado, né, não está explicado nem nos livros, assim, pouquíssimos livros, tem alguns livros, mas a grande maioria dos livros oficiais não falam isso está muito impresso nas igrejas. É impressionante. Eu realmente fico impressionada todas as vezes que eu vou, porque isso está muito marcado. E o que volta? Volto lá no começo. É o outro olhar, é o outro escuta, né? Que é onde a gente tem que se aprofundar para a gente conseguir fazer essas transposições. Aí, ó, eu vou fazer vou fazer um exercício aqui com vocês, tá? O que vocês veem? Se vocês puderem escrever no chat, escreverem para mim aí, o que vocês veem, né? O que é a primeira coisa, assim, que vem dessa imagem, né? Ó, eu pus ali, já dei uma dica, né? Submissão ou conexão? Enfim, né? O que vocês veem? Não vale quem já sabe, não vale escrever quem já sabe, mas o que a gente tem aqui, né? A gente, obviamente, para muitas pessoas, é que eu escrevi, não devia ter escrito essa frase. Mas, normalmente, eu vou responder, porque eu devia ter tirado essa pergunta. Normalmente, a primeira coisa que a gente vê, foi o que eu mostro várias fotos, e todo mundo fala, por que colocam Maria Madalena, né, de uma posição meio submissa, aos pés, e né, e por que fazem isso, né? E aí, a minha pergunta volta, né? Volta por quê? Muitas vezes é o nosso olhar, claro, existe realmente, muitas vezes, a intenção de se colocar como submissão, mas, porém, todavia, existem outras leituras, por quê? Porque esse véu de olhar desse jeito, dessa forma, isso é o próprio véu. Então, quando a gente olha para isso e vê como submissão, é porque a gente está tão acostumado a ver assim. Entrega, despedida, submissão. Pronto, né? Entrega, despedida. Ótimo. Obrigada das respostas. Então, a gente está acostumado a fazer essa leitura, porque foi feito tanto uma repetição tão forte sobre essa linguagem, assim, calma aí falaram despedida como é que é? Despedida, entrega, isso, despedida e entrega, né? E aí, só que antes disso tem uma outra coisa que a gente não consegue ver, que é muito difícil de ver. Olha só, eu vou convidar vocês, tá? Observa os cabelos de Maria Madalena, que é muito chamativo, tá? Muito chamativo. Isso aqui tá naquela igreja
que é Rennes Le Château. É um vitral que está bem no fundo do coro, um vitral pequenininho, ele não é muito saliente na história toda da igreja. A igreja tem tanta coisa que é difícil também realmente de enxergar as coisas. Mas olha, repara nesse cabelo, gente. Não é um cabelo nada convencional, né? O cabelo cai, né? O cabelo dela tá um pouco frisado, assim, né? Bem curvo ali. Bem, né, o pé dele, né, com a mão dela tem um coisa, o jarro ali do lado também, né, e é lindo olhar também a coroa de iluminação, tanto dela quanto dele. Então a gente tem essas duas, né, e a gente tem o cabelo dela e tem o cabelo dele, hein? Ó, olha o cabelo dele também, que curioso. Ótimo. Né, a gente está vendo também ela com esse vermelho, que eu acho que é uma coisa muito legal, eu sempre gosto de trazer, né? Porque a história do vermelho com Maria Madalena também é muito forte, né? A gente tem a terra, o centro da terra, né? Desse fogo, né? Então a gente tem a força terrena, né? Que conecta a esse vermelho, né? A nossa cor do nosso primeiro chakra, né? Esse vermelho ele está, né, trazendo a gente para essa direção, né? Então, da sexualidade, enfim. E aí, olha, vocês já observaram o cabelo, certo? Ai. Olha só, o cabelo de novo, dei um zoom aqui. Curiosíssimo, né? E aí, olha só que coisa incrível. Quando a gente olha, o que mais lembra esse cabelo, né? Primeiro, vai uma serpente, não lembra uma serpente? Umas cobrinhas assim? O que é a representação da energia sexual lá dos hindus, né? Dos hindus, do Oriente, vamos, né? A Kundalini, né? É uma serpente, certo? Olha só uma representação da Kundalini antiga. Olha que interessante o que o pé dele, né? Os dedos, com essa cobra, com essas várias cabeças se formando. Olha que lindo. Então, quando a gente olha para isso, e é difícil de ver, né? Volta aqui na primeira, né? É difícil de ver, porque, né, a gente vê e não olha os detalhes, né? Essa questão dos detalhes, eles vão trazer a gente para uma coisa muito maior, muito mais profunda. O que está escrito aqui é Feur, é o autor, né? Quem fez o vitral, mas não é. Mas podia ser fô, né? Fô que é fogo. Curioso, né? Ótima observação, Laís. Enfim, e aí, quando a gente olha para isso, olha só, como dentro do vitral maior, é difícil da gente saber sobre isso. Então, a gente tem que começa a ter uma leitura, vai aumentar, né? É quase realmente uma musculação da nossa visão, uma musculação do que a gente escuta novamente, sabe? Isso é muito importante, não tinha. Então, é uma coisa muito importante da gente flexibilizar, aumentar isso, sabe? Que é esse que é o meu intuito aqui nesse curso, para a gente fazer esse abrir, né? Abrir, porque assim, quando você pega os textos antigos, principalmente, eu já li várias vezes, e aí, nossa, não estou entendendo nada, assim, se você não faz esse flexibilizar. E é o que aconteceu, quando a gente tem o reducionismo dos entendimentos a partir dos textos antigos, né? Os textos antigos têm riquezas tão grandes, né? E, enfim, tem, né, a essência ali, né? Essa essência pura, ela está lá. Mas aí, conforme isso foi se passando do tempo, ela foi se enrijecendo, assim como o Davi falou. Isso porque ele tinha visto Madalena, não tinha nem 100 anos depois da passagem de Cristo. Ele estava falando que já tinham se perdido o ensinamento, né? Ele não estava conseguindo entender. Então, ele foi até Maria Madalena para ir atrás da fonte, porque ela foi a que realmente o escutou, né? O viveu, tá? Então, quando a gente traz isso,
a gente vai trazendo essa flexibilização da nossa... Gente, agora, ó, só para vocês saberem, a gente vai fazer uma prática aqui, respiratória, bem importante, e depois eu vou explicar a continuidade desse trabalho, tá? Como é que ela vai acontecer, quais vão ser os contextos, né? Quais vão ser os conteúdos e tudo mais que para a gente continuar esse trabalho que é muito importante. Ou eu vou fazer o seguinte, eu vou falar, aproveitar que eu estou falante, eu vou continuar falando, depois a gente faz essa prática para a gente finalizar, eu acho melhor. Então, vamos lá, gente, finalizando, né? Olhando para isso, vocês estão entendendo essa flexibilidade que a gente vai criando com esse olhar novo sobre esses textos? Eu fico muito, não sei se vocês veem, mas assim, eu fico muito feliz de compartilhar isso com vocês, porque é a maneira que isso me traz essa nova vida, esse preenchimento vital das coisas, sabe? E aí onde tudo faz sentido, e mesmo as situações mais difíceis e conturbadas na minha vida, ou que eu vejo na vida, no mundo, a gente consegue extrair isso, e aí essa beleza, ela acontece. A beleza do ensinamento a partir da vivência, né? E é esse que é o ponto, porque a gente está aqui, a gente não está aqui para só a gente continuar, né, sobrevivendo, fazendo os nossos projetos aqui na Terra, né, que são lindos, eu sou apaixonadíssima por isso, essa Terra é realmente maravilhosa, a gente só tem que agradecer e louvar. Só que, ao mesmo tempo, quando a gente, né, vai além disso, olha que coisa linda a gente poder fazer essa ampliação dessa visão. Então, vamos lá. Qual que é a ideia, gente? A gente continuar através o Evangelho de Maria Madalena, ele tem várias partes, elas são todas misturadas no meio dos textos, mas é super difícil de compreender as profundidades. Tem vários livros interessantes sobre isso, mas mesmo assim, eu ainda vejo que é difícil. Eu tive dificuldade com todos os livros que eu li. Então, conforme os anos vão passando, isso vai ficando mais fácil, vai ficando mais claro para entendimento, e da gente entender onde tudo partiu desse sonho primordial aqui, né? Desse movimento, quando ele faz esse movimento de descida, estagnação e subida, que são movimentos que a gente vai viver a todo momento, né? Um movimento de descida, onde a gente se identifica com a separação do mundo, com os problemas do mundo, que a gente se torna rebelde, né? Aí depois tem uma fase meio estagnada, onde a gente sabe, mas também não sabe sair da lama, é difícil, e depois isso vem tudo ao mesmo tempo, e é isso que é lindo, né? Dentro do Evangelho, ele está acontecendo sempre ao mesmo tempo, né? Então, e esse vai ser um dos guias para a gente reconhecer e trazer os exemplos práticos, sabe? Trazer, como eu trouxe as 3 histórias de 3 pessoas hoje, né? E além da de Maria Madalena, a gente vai fazendo esse caminho para a gente saborear, né? Conseguir destrinchar isso, conseguir reconhecer os véus, reconhecer isso, né, dentro da gente. Vamos lá. E aí, por que é isso, né? A ideia sejam 4 encontros desse evangelho. Então, a gente teve um agora, esse daqui não conta, vão ser mais 4, tá? Então, vão ser 4 encontros. E eu vou dar alguns bônus, gente, e que são já cursos que eu já fiz, que são riquíssimos para a gente fazer esse caminho, muito. E aí você tem esse documento em casa, né, para assistir as aulas, né, 1 horinha a mais por semana, ou quanto vocês quiserem. Vai ter esses 7 estágios da alma e vai ter mais alguns outros cursos, mas aí eu preciso saber de vocês para saber qual que vai ser o outro curso que eu vou colocar como bônus, tá? E uma coisa muito que eu agora estou abrindo as minhas agendas para fazer os encontros individuais. O que é esses encontros individuais? A gente pode dizer que isso é uma terapia, sim, só que a partir desse conhecimento essencial de tudo isso, tá? Então, onde a gente vai juntas, ali que no espaço individual, onde a gente tem mais proximidade, mais abertura para falar isso. E esses encontros individuais, muitas vezes, eles podem até se transformar em um novo trabalho, porque a minha ideia é sempre compartilhar o meu conhecimento de como fazer essa estrutura toda, também para isso virar outros trabalhos, para outras pessoas, né? Cada uma vai ter um brilho especial que vai levar esse conhecimento de Madalena para a sua linguagem. E aí é aí onde
a gente faz essa dança para não ter essa separação, porque não deve ter. Eu falo que isso é um prazer grande, eu não consigo nem chamar isso de trabalho, porque o trabalho também, a ideia de trabalho, ela foi muito enrijecida como algo pesado, algo, né? Muitas pessoas, espero que a maioria daqui tenham trabalhos que amem, que gostem, mas aí quando tem aquelas coisas que são desafiadoras ou são meio incômodas, né? Isso começa a virar pesado ou virar sem sentido, ou porque a gente tem que pagar um monte de conta, porque a gente tem que sobreviver, e, enfim, muitas coisas na vida levam a gente para esse reducionismo. E a ideia é a gente trazer nessa amorosidade, vai não classificando, mas sempre abrindo, né? E trazendo isso. Essa que é a ideia do curso, tá? Cadê? Aqui. Né, eu coloquei um pouquinho, mas aí a gente vai trabalhar todos esses âmbitos aí dos Evangelhos de Madalena, que é muito rico e é muito lindo. E aí é tão legal, eu vou um monte de igreja, né? E aí participo das missas, aí eu participo, olho as missas, eles falando da parte do Evangelho, tal, né? De algum Evangelho, alguma parte da Bíblia. Eu falo, nossa, mas eu acabei sem saber, eu acabo fazendo isso, só que de uma maneira totalmente da minha maneira, e é isso que é o bonito, né? Porque é a minha vida, a minha experiência, é os meus estudos pessoais e tudo que acontece. Então, a gente acaba trazendo esses textos antigos, né, dessa essencialidade da vida, de a gente voltar para conseguir enxergar essa parte imutável, que parece que ela até não existe na mente, a mente não é capaz de perceber essa parte imutável, mas o que é esse completo dissolver nesse todo, né, nesse todo perfeito, e a gente vai entender isso, né, mas por que tem tanta essa, essa distância, né? Por que a gente tem esses confrontos, essas brigas internas, brigas na sociedade, né? Por que a gente tem tudo isso? E isso está tudo aqui. Isso está tudo aqui. A gente começa a entender a partir desse prisma, que é muito rico. E eu trouxe um pedacinho do Evangelho, mas eu acho que vai ser demais. Aqui. Gente, valor do curso. 12 de 122, tá? Esse é o valor do curso. Ele tá eu não sei se a Nicole está online aqui, ou eu coloco daqui a pouco no grupo o link, tá bom? Só que eu vou dar 2 dias, gente, 2 dias, 2 dias ou até sexta-feira? Não, até sexta-feira. Até sexta-feira, às 10 horas do Brasil, para as inscrições, tá bom? E a gente começa a semana que vem, para a gente continuar tudo isso. Vamos lá. Vamos fazer a nossa respiração, que eu acho que já passamos bastante. Vamos fazer esse trabalho, porque a respiração, a gente faz esse processo internamente, porque isso não pode ser só mental, né? A gente fala, a Tânia fala, né? Vocês com certeza estão falando internamente, criando um monte de questionamento, e coloquem esse questionamento no grupo, tá? Coloquem, isso é muito importante. Compartilhem. A gente fala, mas a gente tem que trazer isso para cá, né? Então, esse processo, né, de fazer isso, a gente vai fazer através de várias técnicas respiratórias. Não são necessariamente os pranayamas, né, ou né, as técnicas respiratórias da yoga, não, mas sim técnicas onde a gente vai se reconhecendo e trazendo isso para a gente, tá? Então, agora eu convido a gente a dar essa respiração profunda, para a gente voltar um pouquinho. Vou ter que ser aqui. Espero que vocês me escutem bem, que a caixinha parou. Respira fundo. Agradeço a presença de cada uma, louvo e admiro cada uma. Espero em breve a gente se conheça melhor. Posso escutá-las também. Então, a gente faz essa respiração profunda, mas a gente vai respirar a partir das vibrações que aconteceram agora nessa manhã,
tudo que vibrou dentro da gente. Pode ser uma alegria, um conflito que teve, né, uma admiração, uma surpresa. Respira aí. Respira nessa sensação que você respira nessa sensação que te veio agora de manhã, com toda essa viagem, essa jornada que a gente fez agora de manhã. Louva ela, respeita ela, acolhe ela. Acolhe esse fogo, essa chama interna que te inspira uma alegria tão profunda de estar voltando para casa, voltando para essa parte essencial do seu próprio ser. Acessa essa sabedoria universal presente nas suas células. Sente o sorriso que essas células dão quando você sente essa conexão voltando para você. Respira nas suas pernas, coloca de novo a energia vital que conecta você com o solo, com a terra. Visualiza como se fosse uma cachoeira de energia indo e vindo, conectando você à terra. Na próxima respiração, você respira no seu ventre. Sente as suas células vibrando. Seu quadril se expandindo, livre, podendo ter presença aí. Agora você vai respirar no seu centro cardíaco, no seu centro do coração, centro que une todas as forças em você, as forças terrenas, as forças celestiais, as forças cósmicas. Se abraça aí. Na próxima inspiração, inspira a força presente do cosmos, sempre presente em você, que amplia a sua visão, que amplia a sua escuta, que dissolve as ideias enrijecidas pelos tempos, pelas gerações. Que sobra é esse fluxo constante
dessa luz pura que flui através de você, que flui em você, a partir de você, a partir das suas células. E a partir daí, a gente se abraça, a gente agradece a nossa presença, agradeço a presença de cada uma. Espero que a gente se veja em breve, semana que vem. E se sinta abraçada por Madalena e Yeshua, honrando a sua própria presença aqui, sua própria lembrança de quem somos, que estamos fazendo aqui. Então, um beijo grande no coração de vocês. Até semana que vem. Tchau, até. Bom dia. Tchau.